Fala, turma. Beleza? Nossa, eu tô com a camiseta invertida. Uau! Agora que eu fui ver, bem depois que eu soltei a aula aqui. Mas não tem problema não, vai caber isso que dá sorte, né? Então vamos lá. Gente, é o seguinte. A gente entra hoje no último aula das chaves do governo, tá? Então, já vou explicar aqui. Assisti nessa última aula que é identidade e propósito, esses últimos dois temas, essas duas últimas chaves, que é algo que a gente fala muito. Tem que ter identidade, tem que ter propósito, e tal. E nós vamos ter um módulo extra de encontros só de identidade e propósito, tá? Então, mas isso vai ser no decorrer da formação, no decorrer da mentoria, beleza? Então, o que que eu quero explicar? A gente vai fechar esse módulo, vai ficar um módulo lá, chaves do governo, e aí nas aulas gravadas na plataforma. E a partir da próxima aula vai abrir um novo módulo embaixo, com que eu vou abrir uma enquete para vocês poder decidir o conteúdo, o que que vai querer mais bater, desenvolver, né? E aí vai abrir um novo módulo e começa, continua um novo processo de olhar outras temáticas também, que tudo vai fazer empilhamento clínico, então, e de percepção humana, né? Que é a inteligência emocional é o grande diferencial. Então a gente já viu aí, quando você não tem inteligência emocional, né? É uma palavra ao mesmo tempo branda, ao mesmo tempo rasa para muitos e muito profunda, se você for seguir, você acaba não seguindo o que precisa. Então, não fazendo o que precisa. Então, quando você não tem inteligência emocional, as coisas caem, né? Qualquer sopro te derruba, né? Imagina quando vira uma tempestade, né? Então, por isso que é importante estar na lida sobre isso. Lembrando que eu estava falando aqui nos bastidores, que o Mentalidade de Governo, ele faz um casamento perfeito para quem faz de programação. Hoje eu vejo tanto que isso fez falta quando dava muitas turmas aí presenciais de reprogramação e estava sempre falando o mesmo conteúdo, ensinando as pessoas a tratar, que muitas vezes hoje a gente define muito bem o que que é conflito e o que que é bloqueio, né? Então, e aí isso faz um sistema retroalimenta o outro, e isso faz uma ótima visão clínica de eficiência, né? E de destravar aí os nossos pacientes, beleza? Então, a primeira chave aqui nós vamos falar sobre identidade. É uma palavra forte, que tem, soa até de forma pejorativa. Quando você vai falar com as pessoas, identidade, não, mas eu tenho identidade, mas identidade a nível mais profundo, entrando numa água um pouco mais profunda. Então, a grande questão, o que é, né? O que é isso? Primeiro, é o que você é. Então, identidade é o que você é, literalmente. E anotem isso. É o que você é, não é onde você está. Entende isso? Então, muitas vezes, o cara é dono de alguma coisa, é dono de escola, tem uma família grande, é filho de não sei de quem, a empresa que herdou é X, é quem é você. Não é onde você está no momento. Ah, eu sou CEO de tal empresa, eu sou empresário X. Não. Obviamente que muitas vezes com a identidade você criou tudo isso. Porque o CPF que manda no CNPJ. O CNPJ não vive sozinho. Tem que ter alguém para gerir ele. Mas, a empresa, né? Mas você tem que entender que quem é você, não onde você está. Porque muitas vezes você pode estar num estado de dificuldade, um momento de dificuldade, mas você não é aquilo. Foi algo que aconteceu, enfim, com organização sua ou externa, não importa, ocorreu um dano, mas quando eu estou isso aqui, não, você está nisso aí. Você não é isso aí. O que você é o que faz toda a diferença. Então, o primeiro passo de tudo que eu acredito e do que eu ensino, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, isso é muito importante. Então, é até versículo, né? Colocação bíblica. Governar sobre tudo e todas as coisas. Então, quando você chega e fala isso para a pessoa, até mesmo que é muito cristão e etc e tal, você vai lá e pergunta para ele: você está governando sobre tudo e todas as coisas? Mas isso aí é uma pancada, hein? Não, não tô.
Muitas vezes eu estou tratando pacientes e pergunto assim: você é cristão? Sou, nossa, sou devoto, faço certinho, e tal, não sei o que, sigo. Aí eu falo, mas você está governando sobre tudo e todas as coisas? Bateu, mano. Por que que não está governando? Aí começa a terceirização e a autorresponsabilidade é o que vai fazer tudo. E quem consegue ter autorresponsabilidade? Quem tem identidade. Quem chamou a responsabilidade. Então, entender que a responsabilidade das coisas é sua. Então, sempre olhar, né, com compaixão com as pessoas ao seu redor é importante. Esse olhar, né? Mas tudo começa de dentro, entendeu? Então, se eu não consigo organizar a minha família, a minha casa, a minha estrutura, como que eu vou organizar a sua? Então, isso é muito importante. Se eu não tenho família, se eu não tenho vivência, se eu não faço nada disso, como que eu vou conseguir organizar a sua? Consegue sim, para quem vive no mundo surreal. Porque quem vive no mundo real não cola. Pô, esse cara tá falando isso, mas ele vive isso, ele faz isso, porque um governante ele tem essa sacada. A Tassi já falou 1000 vezes para mim, Fábio, você não pode parar nunca de atender. E como que você vai conseguir ensinar de verdade? Como que você vai conseguir validar tudo se você não atende? Então, como que eu vou ensinar algo de verdade se eu não vivo isso, se eu não tenho experiência disso? Talvez eu ensino, mas é forma rasa, que é o que acontece. Então, o cara passa o conteúdo, mas ele não passa a profundidade da experiência. Então, esse é o grande sacado. O que não tem hoje no mercado? Experiência. Entende? Para todo lado. E quem tem, muitas vezes, não está afim de entregar. Como eu dei exemplo aí de várias questões já no decorrer das nossas formações. Então, avaliar literalmente esse bloqueio. Por que que eu não dou energia para isso? Por que que eu não organizo? Por que que eu não ponho um não positivo? Por que que eu não faço o que precisa fazer? Primeiro passo é identificar. Porque se eu não identifico essas situações, rapaz, meu filho. E se você identificou a parada, o que que você faz? Você utiliza a tecnologia, você utiliza a sua força de vontade, os instrumentos, conhecimentos externos, a tudo ao seu favor para você ganhar velocidade e corpo. Quer andar de Ferrari a 350 por hora ou quer andar de Fusquinha a 20 por hora, porra? Então as pessoas iam falar, ah, mas tá tomando remedinho para emagrecer, não sei o que, isso não vale. Lógico que vale. Dá para ir de Ferrari e dá para ir de Fusca, você que sabe. Não dá por quê? Porque é a distância que está entre um e o outro. Então, quando você assume a identidade, você pode utilizar tudo ao seu favor. Só que sabendo governar, abre aspas, tudo. Saber governar a Ferrari e saber governar o Fusquinha. Não ser um bobo da vez, porque aí a conta não fecha. Vai tomar pau, vai tomar problema. Então, há séculos, há gerações, vem desse processo que a gente está vivendo, desconectando o homem de Deus. Então, isso é fato. Então, tudo que você faz diferente tem muito valor, é fato. As pessoas querem desconectar. Por quê? Porque é mais fácil eu criar as minhas próprias regras do que eu seguir algo que já é consolidado. É muito gozado as pessoas falar que não é cristão, que é não sei o quê. Rapaz, só começa pelos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, respeitar pai e mãe. Você não segue essa merda? Desculpa, abre aspas, você não segue isso? Não, você não segue. Não, não, você tá maluco? Eu sigo. Da onde veio isso? É dali que veio da ordem na casa, porque a coisa, se você não sabe nada de história. Então é muito gozado as pessoas começam a opa! As pessoas, as pessoas começam a questionar as coisas e não fazem o que precisa ser feito. Então, é importante. Caiu uma caixa aqui atrás. Então, entenda que um homem forte, quando eu falo homem, é homem e mulher, ok? Um homem forte quer criar o seu próprio Deus. Isso é muito comum. Isso vem das histórias. O pessoal queria diminuir o poder, né,
do cristão, né? O poder divino aí, para falar que com ele eu crio, ou ele abre aspas. Não, mas Deus para mim é assim, Deus para mim é assado. Deus, e cada um, de certa forma, cria o seu próprio Deus. Você vê pelas religiões. Cada um acredita do seu jeito, entende? Cada um coloca uma forma. Tem gente que quer humanizar Deus. Tem gente que quer colocar Deus como algo natural, tá no meio de todos. Tem gente que acha que Deus está lá no céu e tem lá outro no inferno. Então cada um cria o seu próprio Deus. Mas o importante é entender da metafísica relacionado a isso. A vibração que você se conecta com isso. E o que que isso pode proporcionar na sua vida, na sua identidade e na vida de pessoas que você se relaciona, que você cuida de forma pessoal, profissional, social e familiar. Mas não é para cuidar sendo um controlador. Eu confesso que já fui muito controlador e só perdi com isso. Mas viver de uma forma mais fluida. Pode perceber nos grupos. Percebam isso. Eu não tô mais de boa no grupo. Eu não fico mais em cima ali. Por quê? Porque não funciona. Não é eu controlando, é eu passando como tem que ser. Porque controlando demais, enche o picuá da galera, até o meu. Então, identificar, ter a ID, né? ID, então é a identidade, tá? Sempre quando você vê qualquer abreviação de ID nesse ramo, a identificação, né, da identidade. Então, aí você ter essa identificação, o que cada um tem dos seus pontos positivos e negativos. Entendeu? E muitas vezes você vê que a pessoa tem a identidade não revelada, que aí não faz ter sentir as coisas e não faz dar sentido nas coisas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta daquilo. Por quê? Porque você teve a sua identidade não revelada naquele assunto. Vamos pegar um exemplo. O último clube a gente fez com o Daniel. Você vê todos os espaços. Acho que o Daniel, de todos nós aqui, a nível de beleza, arquitetura, de arquitetura, a clínica dele é a mais bonita, né? A nível de beleza, de estética, de organização, né? Um requinte total. Ele acha que não tá no nível para mostrar para os outros, porque tem um espaldar lá que não tá legal. Então, isso é uma desculpa, é uma objeção que o cérebro cria para ele não tomar a frente. Então, isso é o quê? Porque a identidade nesse setor de exposição, de colocação, de análise, de julgamento externo, enfim, não foi ainda 100% revelado. Então, faz você desistir ou procrastinar das coisas. Entende? Então, entenda, não saber e saber sem e não tendo, você não sabendo, você sabendo. Mas se você tiver indeciso, não vale nada. Então, você saber, anotem isso. Saber e não saber, mas se a indecisão tiver contigo, não vale nada. Então, isso é pesado. Então, você vai ver pessoas que sabem muito, mas estão totalmente indecisos, não vale nada. Eu acho que vai sofrer mais do que o que não sabe. Porque o que não sabe, não sabe, tá bobo alegre lá vivendo a vida, né? Não sabe. A ignorância é uma dádiva, abre aspas, né, para os bobos. E então vive na bobagem lá e tá tudo bem. Tá os bobos alegres junto lá, tudo feliz, se achando. Mas quando você sabe, mas você não tomou uma decisão ainda de verdade, não vale nada. Porque a indecisão é o que acaba com você. Vocês não têm noção de tantas pessoas que chegam para mim. Ah, não sei se eu compro ou não compro. Ou com o meu time aqui. Ah, não sei se eu compro a Solar Academy. Cara, é R$ 297 por mês. Por ano. Dá R$ 29 por mês. Não é a questão financeira, gente. Não é o financeiro. Tá? É o quê? Muitas vezes é a indecisão que ela vive daquilo. Será que eu vou alimentar mesmo esse conteúdo? Tem gente que gosta de comprar conteúdo quando é grande. Tem gente que fala que é grande e não quer comprar. Pelo amor de Deus, é muito tempo, eu vou sofrer demais. Quantas pessoas não vêm nas formações presenciais mesmo? Por exemplo, a osteopatia.
Nossa, mas é tudo esses anos. Não, eu não dou conta. Identidade não revelada. Ou tem vontade de fazer, mas não tem decisão. Ah, mas é muito difícil, não sei se é para mim. E isso se posterga por muito tempo. Então, isso não vale nada. Então, felicidade, ela depende da identidade identificada. Anotem isso. Então, quando você é feliz de verdade, é que você está identificando a sua identidade e sabe aonde colocar as coisas que é relevante para você, que faz sentido para você, que é o seu propósito. Então, saber aonde você está e para onde você vai e fazer sempre uma análise do que já aconteceu, do que você já viveu e o que você vai viver, faz toda a diferença. Porque quando nós falamos de metafísica, presta atenção no que eu vou te falar, é tudo eu agora. Eu falo isso em programação. Na emoção até assim, a emoção é pura metafísica, é vibração. Então a gente fala assim, ó, o que já aconteceu, o que está acontecendo e vai acontecer é tudo a mesma coisa, é tudo a frequência. Então eu faço uma analogia muito louca assim, ó. Muitas vezes aquela pessoa está aqui e você está aqui. Quando você se conecta na mesma frequência, você vai ter as mesmas coisas que eu tenho. Não, eu não me conectei, nunca vai ter. Não tem acesso. Então você precisa se conectar na frequência. Então a frequência quer dizer o quê? Mas eu não tive o recurso ainda. Mas quando você está na frequência igual, o recurso ele chega. Então você tem que perguntar o quanto de energia você está colocando para viver naquela frequência, porque tudo é o agora. Ah, eu só me relaciono com pessoas ruins, porque você está vivendo essa frequência ruim. Então a grande sacada, como que você eleva a sua frequência? Como que você sobe a sua frequência? A primeira coisa é ambiente. Por isso, quando você está aqui numa frequência, você coloca pessoas numa frequência diferente, ela não se conecta se ela não tiver o coração ensinado. Ela fica chateada. Entendeu? Então, isso tudo é muito relevante. Beleza? Então, seguimos aqui. O Jefferson está me mandando coisa. Jefferson, só depois, agora dando aula. Então, olha só. Felicidade é quem realmente consegue ter a identidade e saber o propósito que tem que atuar. Entendeu? Porque dessa forma você nunca vai se sentir perdido. Por quê? Porque quando você sabe o seu propósito, você vai se conectar com coisas, preste atenção, e com algo, com pessoas, e com tudo que vai te deixar mais próximo ao que você quer. Fez sentido isso? Não, eu quero ser isso. E como que eu faço isso? Tem que fazer isso, 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 isso. Talvez você tenha um convite dos deuses. Você fala, nossa, mas isso aqui vai me tirar da onde eu quero. Aí que é aquela história. Qual que é a decisão que você tomou para aquilo mesmo? Vou dar um exemplo bem básico. Ah, eu quero emagrecer. Aí você começa a fazer a dieta, já vem uma convite para um churrasco. Ou você vai com muita identidade, marca no churrasco, vai lá e come só aquele pouquinho, toma sua água lá e vai embora. Ou você não vai. É isso que você tem que fazer. Ah, eu não consigo ir lá e ficar só num pouquinho. Então nem vai. Então seja governante. Ah, mas é muito triste para mim, porque eu gosto demais, eu mereço. Então você não tomou a decisão. Então você está indeciso? Não, eu tomei a decisão. Se eu for aquele negócio lá, eu vou sair fora do que eu quero. Eu estou dando um exemplo bem chuchulento, tá? Ó, se eu sair daquilo, eu quero ser um profissional bom. Eu quero ser o top. Então eu tenho que estudar isso, tenho que fazer isso, tenho que me organizar isso. Começou a fazer, pintou uma outra distração, pintou outro curso, pintou outra questão. Cara, você nem fechou esse, você já está indo para outro? Outra percepção? Muitas vezes você não tomou a decisão de verdade para poder seguir. Você está indeciso. E aí, meu filho, você vai estar perdido. Entende? Fica mais perdido que cego em tiroteio. Então, se aproximar realmente a nível espiritual, Deus, entender realmente o que é governar sobre tudo e todas as coisas,
entender o que é ser imagem e semelhança do Criador, tá entendendo? Colocar isso dentro de você, saber que você já foi escolhido e validado por quem importa, é por Deus, tá entendendo? Porque se não fosse, você não estava aqui. Então, o que que você quer agradar a veros mortais aqui? Entende? O importante é você seguir no seu propósito, porque você vai agradar para quem realmente está no propósito. Você não vai agradar tolo e babaquinha. Tolo e babaquinha não aguenta o processo, ele vaza, ele se desconecta. E você tem que valer, valeu, obrigado, tamo junto, até a outra. Ah, um dia eu volto. Valeu, segue a vida, obrigado. Pum. Eu vejo que tá muito desconectado, eu já até paro de seguir. Ah, o Fábio é marrento. Não, pare de seguir porque não faz sentido. Eu liberei você, segue sua vida, não quero nem te ver. Não que eu não quero ver de maldade. Se eu ver, tá lindo. Se eu não ver, tá melhor ainda. Então, é desconexão. Não é carência. Não é ficar, ai meu Deus, o cara tá andando comigo? Faz sentido eu estar com ele. Ele não anda mais comigo. Eu não quero ficar cuidando da vida de quem não anda comigo, gente. Pensa comigo. Eu quero refletir com vocês uma coisa. Eu vou ser bem sincero. Vocês querem cuidar da vida de quem não eleva vocês para nada? Vocês querem ficar seguindo pessoas que não joga o seu jogo, que não te eleva para nada. Eu não quero. Isso é libertador, juro por Deus. E eu falo isso porque é uma forma até de se autoproteger. Porque senão você fica lá olhando o que fez, o que não fez. Para quê? Tá fazendo comigo? Tá junto no que eu acredito? Porra, tem que estar junto. Então tô junto também. Não tá mais junto? Então valeu até quando deu. Segue sua vida que eu tô seguindo a minha aqui. Tá tudo bem. Isso não é pejorativo. Só que as pessoas ficam chateadas. E não vai ter, cara. Não tem, não tem como ser diferente. Entende? Então, literalmente, saber quem sou eu, quem é você. Saber a sua identidade com Deus, com a metafísica, com as pessoas, com a espiritualidade, entendeu? E se dar errado, você vai encontrar formas de não fazer mais sobre isso. Ah, eu fiz isso e deu muito errado. Pô, então eu não vou mais fazer isso. Então, dar errado, abre aspas, e são as formas de como não fazer aquele negócio. Então, se você saber como não deve fazer, você vai acertar na primeira. Então, identidade muda tudo, porque ela gera a verdadeira realidade para você. Então, quando você tem uma identidade forte, você não entra mais na conversinha. E aí, muitas vezes, as pessoas entram na conversinha, por quê? Porque elas não têm referência. Eu falo até por mim. Eu ficava só atendendo aqui, dando curso aqui, ó, na minha regiãozinha. E eu me achava bom. As pessoas falavam, ah, mas aqui todo mundo é bom, não tem ninguém, não concorre com ninguém, né? E eu, de certa forma, isso fazia sentido, porque eu falava, realmente, eu sou bom aqui porque não tem ninguém, ninguém faz nada aqui, busca nada, né? Aí eu comecei a dar aula para uns lugares, nossa, você é bom, você é bom, você é bom. Comecei a dar aula nos lugares, nossa, não, não, aí que eu vi que eu era bom. Aí eu falei, rapaz, a galera é ruim mesmo, hein? Ou eu que sou bom. Aí eu achava que as pessoas que era ruim. Mas será que os outros são ruins ou sou eu que sou bom? Porque eu tinha bloqueio de autovalorização sobre mim, de entender mesmo que eu sou bala, que eu faço e aconteço. Porque eu vim daquela imaturidade, falta de identidade, de, ah, não, você é bom, não, sou bom não, que é bom é a osteopatia. Não, eu sou bom. Osteopatia não faz nada sozinho. É todo mundo que faz um curso de osteopatia e resolve as coisas da vida das pessoas. Então é sobre isso. Aí que eu comecei a conectar e analisar os fatos. Não, realmente, aqui eu faço diferente. Aí comecei a analisar. Ver alguns conteúdos de quem se coloca como grande e falo, não, mas isso aqui tá raso demais. Isso aqui tá fraco. Outros cursos que eu fui pagar e fazer aí, que era para ser o top do mundo internacional, do universo. E entrega péssima. Falei, rapaz, a galera só compra rótulo mesmo. E aí que eu comecei a entender. Porque eu busquei mais referências. E se eu fui buscar um lugar, tava num lugar bom, não sabia que é bom porque eu não tenho referência. Saí fora, fui buscar em outros, vi que não tem nada igual, não tem problema nenhum de voltar. Porque eu quero ser abastecido do que me dá bom. Agora, se eu estou num lugar que eu acho que é bom, eu volto, dou uma rodada ali, vejo que tem coisas muito melhor. Valeu, obrigado, vou pro próximo nível.
Não tem mais sentido eu ficar ali. Então, isso acontece para tudo, não é só sobre escolas, entende? Isso, estudos. Então, gerar essa nova realidade muda tudo. Por isso que eu sempre falo, tem um próximo nível, tudo tem um próximo nível, entende? Então, quando você está ativado de verdade, você está desbloqueado. Então, você ativou um sistema, você desbloqueou outro. É os antagonistas. E se você não aprender com isso, você vai ficar só repetindo, repetindo, repetindo. E como é que você faz isso? Seja simples e rápido. Não é para ser louco, mas simples e rápido. Não fracionar as coisas. Vai e faz, acontece. Ai, mas eu não sei. Ai, eu não sei se eu posso ter um filho nesse mundo. Rapaz. Ai, eu não sei se eu faço isso ou não faço. Entra na realidade, faz a conta 2 mais 2. Simples, você não sabe fazer conta matemática, pega uma calculadora e faz 2 mais 2, vê quanto dá. E vê os custos, vê o que ganha e fala, é aqui que eu vou e pau. E se a coisa saiu, talvez, sem você estar estrategicamente organizado, você corre atrás para organizar o que saiu fora do seu planejamento. É simples assim. Não tem muito o que ficar fracionando, querendo entender tudo, não. Tem pessoas aqui que já aluno já falou que depois começou a fazer mentalidade de governo, parou de ir no psicólogo, que ia por anos. Por quê? Porque aquilo lá não estava resolvendo mais. Porque senão não tinha parado. Porque viu uma nova realidade, começou a ser simples, objetivo e parou de ser fracionado. Então, seja simples, seja rápido e pare de fracionar a vida. Vai e faz. A nossa manhã, você tem que ativar realmente essa imagem. Nós estamos aqui de manhãzinha para quê? Para você acordar esse negócio. Para mim, eu acordo 5 da manhã. Para mim, abrir a aula para vocês às 6 e pouco, eu acordo às 5. Tá entendendo? Eu poderia falar, não, eu sou o dono da porra toda aqui, eu não vou acordar às 5 para fazer isso, não. Eu vou fazer, mas para mim também é bom, porque eu consigo colocar um próximo nível para isso tudo. Então, eu consigo dormir mais cedo, eu consigo acordar mais cedo, eu consigo render mais o dia. Ah, não, mas aí é injusto, eu já fiz tanto. O que que você já fez? O que que é tanto para você? Então é sobre isso, é ser governante e ter identidade. Então a imagem que você tem de você, essa autoimagem, ela muda tudo. A imagem que você cria na sua cabeça, que você vê igual tela de cinema, você fala, olha, eu não abro mão disso aqui. Eu tenho hora que eu falo em casa para minha esposa, eu falo assim, olha, isso aqui eu não vou ver, não. Não foi isso que eu desenhei para viver com você. Não é isso que eu vou viver. Não quero que você foda. Eu fui nadar no Rio ontem, né? Num rancho, num colega lá de natação muito top. Foi a melhor coisa do mundo ter ido naquele rancho top lá do cara. Eu vi com aquela sensação de tipo assim, ó, puta merda, tá vendo? Eu vi uns ranchos já, eu falava, nunca quero ver rancho. É muito pomar, é muita grama, para cuidar daquilo tudo. O rancho do cara tem 3 suítes, provavelmente cada um é dono de uma suíte, já rachou o rancho por 3, uma baita área fera, uma prainha linda, e aqui o cabo no meu bolso. Aí eu já, isso aqui sim faz sentido, tá entendendo? E aí já mudou a percepção da coisa. Então, como que eu desenhei isso, gostei do que vi, desenho isso para mim ter. Tanto é que um colega meu, a gente saiu, eu e o Jader, e ele do carro, indo embora, e ele falou: para de comprar relógio e compra um rancho para nós. Eu falei, tadinho, fosse tão simples. Mas enfim, é um desenho. Então, o que eu tenho que fazer para elevar a energia para estar conectado nesse sistema? É sobre isso. É você ver novas realidades e ver como que você pode potencializar o que você tem. E buscar sempre os próximos níveis para tudo. Então isso vai mudando tudo. Então a imagem muda tudo. Entendeu? E não tem como abrir mão dela. Então deu aquela imagem, pô, como que eu faço para poder consolidar isso? E fazer de uma forma fluida, não é para morrer de fome para ter as coisas. Entende? Então, não duvida. Literalmente, você tem essas dúvidas, é o que faz você não crescer. Então, vem andar logo com quem realmente performa. Não é para ficar idealizando. Ai, nossa, o fulano. Oh, não. Anda junto e se um faz, o outro faz também. Basta você se decidir. Então já anote aí, basicamente, lembrando que isso aqui não é uma aula de identidade e propósito, tá?
Não é um módulo disso, não é uma formação disso. Isso aqui é duas chaves. Então, dois códigos disso, tá? A gente vai fazer uma aula só disso. A gente vai ficar vários dias falando disso, tá? Mas já anota aí para dar um destrava bom e fechar com chave de ouro essa primeira etapa da mentalidade de governo. 5 tipos de identidade, tá? Primeiro, o que Deus falou, você reflete. Tá? Então eu já falei aí, mas eu sou ateu. Não, você é ateu, você não segue nada do cristianismo. Então você tem que morar lá no Islã. Vai lá. Degola a cabeça e você ganha um salário maior. Vai lá. Lá que você tem que ir. Lá com Hamas, lá. Vai lá. Lá que o pessoal não segue. Vai lá. Você não segue mesmo? Você tá no lugar errado. É lá que você tem que estar. Tá entendendo? Porque é seguir o que Deus coloca pra gente. Então refletir sobre isso. O Fábio fala de uma forma simples e grosseira, mas é assim. Ou você tá nisso aqui ou você não tá. Não tem essa conversa. Mas não é assim, porque a subdivisão, não tem subdivisão. É simples executar e para de fracionar. Esse é o código. Entendeu? É sustentável, milenarmente, é milenar isso. Vai e faz, poxa. Você nunca se conectou, nunca botou energia. Ativa esse negócio e faz. Então Deus falou, reflita sobre isso. Veja realmente de uma forma real o que isso é, entendeu? Depois, segunda questão que você tem que ativar, entendeu? Sobre os seus pais, ressignificar os seus pais. O homem não pode estar casado com a mãe. A mulher não pode estar casada com o pai, tá entendendo? Você tem que ressignificar eles, tem que entender. Eu já falei sobre as três famílias e tudo mais em aulas passadas. Você tem que entender que eles são seus melhores parentes, porque a sua vida segue. E se você vive só casado ou significado com o papai e a mamãe, você não ganhou maturidade e identidade. E a ordem cronológica e natural das coisas é os filhos enterrar os pais. E quando acontecer isso, tá um bosta perdido da vida aí. Que é o que acontece com muita gente que ganha fortunas de herança e quebra tudo e perde tudo, porque é o filhinho cocó ou a filhinha cocó do papai. Tá? Não vive o mundo real, entende? Então, ressignificar eles, amar eles, honrar eles. Mas como que você faz isso? Dando certo na vida. Você imagina o maior desgosto na vida de um pai e da mãe é você ver o filho que não deu certo. Eu tenho certeza, eu tenho uma menina de 16 anos e um menino de 5 hoje. Rapaz, o que eu mais peço para Deus e tudo mais e direcionar para eles dar certo na vida. Já a menina já tá lá na frente, né? 16, já faculdade, não sei o quê. Então o que eu quero? Eu quero que ela dê certo, que ela faça um curso, que ela se conecte, que ela cresça e desenvolva. Tá entendendo? Então você tem que ressignificar isso. Não criei filho para mim, não. Eu criei para o mundo. E eu vou visitar e curtir, desfrutar com eles, visitando eles, visitando. Então eu já tenho que ter essa percepção. Mas meu pai e minha mãe não têm. Mas você é filho, então você se desconecta. Você põe os limitadores. Você faz a sua vida. Você tem identidade disso. Você direciona. Você se conecta. Que mania de falar que os outros estão fazendo por você. Ninguém botou revólver na sua cabeça. Terceiro, conectar com a nível cultural. Entendeu? Ficar somente com o que é bom. Oh, meu Deus, tão fácil isso. Não é fácil, é simples. Se conecta com o que é bom para você. O que que é bom? O que vai te levar para o seu propósito, para as coisas que você gosta, pessoal, profissional, social, familiar. Então se conecta culturalmente somente com o que é bom. E o que que não é bom? Desconecta. Vai deixando de ladinho. Simples assim. Como assim, Fábio? Deixa de ladinho. Oh, meu Deus, de boa, ó, tá tudo tranquilo. Fica lá, deixa lá. Tem alguns colegas meio esquisitos comigo com a Cássia. Eu falei, Cássia, deixa eles lá. Não tem nada com isso. Quando eles desamarrar o jegue, eles vêm. Se não vir também, tá tudo bem. Então, se conecta com o que é bom. Quarto, questão que você tem que fazer é o quê? O modo que você se vê. Como que você se vê? Como? Você tem que mudar essa maneira de olhar. É igual eu tô falando, as pessoas falam, vai ser é bom, bom é outro. Pô, então eu não tô me vendo como bom. Puta, então não é para ser desmerecedor ao outro, mas é para você analisar como que é a parada com você. Como que você está se vendo esteticamente, intelectualmente, financeiramente, de todas as formas.
o seu governo próprio, como você está se vendo, entende? Como você se vê? Você olha e você gosta do que você vê em todos os sentidos? Não, não gosto. Então você vai tomar identificação disso e vai tomar as rédeas de tudo que eu já mencionei nessa primeira etapa aí da mentalidade de governo, essa mentoria. E quinto, você vai se também colocar energia não para ficar biruta, mas progressiva, a forma que as pessoas vê você. E aí você não vai se preocupar com isso, mas você vai começar a entender como as pessoas te vê também, porque talvez você está desconectado. Como você se vê é totalmente ao contrário como as pessoas estão vendo. Eu vejo isso com muitos alunos. Eu vejo alunos com muito potencial que se vê pequeno, entendeu? Aqui. E não é a forma que as outras pessoas veem, mas ele não se viu ainda. Agora, se for ao contrário, que é o que acontece quando você está em crescimento exponencial, as pessoas não querem te ver bem porque incomoda elas. Então, por isso que você não tem que se preocupar com elas. Porque só você começar a fazer coisas diferentes, as pessoas não gostam do que estão vendo. Sabe por quê? Porque isso denuncia o fracasso delas. Isso denuncia que elas ficaram lá e você não está mais lá. Então, isso dói. Entende? Então, ó, 5 tipos de identidade. Que Deus falou, você reflete. Depois, os que os seus pais devem ser ressignificados. A nível cultural, ficar com que é bom e o modo que você se vê, essa mudança, né? Mudar essa maneira de olhar como você está se vendo e a forma que as pessoas te vêem não deve se preocupar, entende? Mesmo se as pessoas, presta atenção, te acham o máximo. Nossa, eu sou o máximo porque as pessoas me acham o máximo. Você não deve se preocupar nem com elogio nem com crítica, porque você vai cair. Então, basicamente, coloquei aqui os níveis de identidade para você, questões, né, pilares que vale a pena de você se organizar e alinhar isso para seguir fazendo o fechamento nessa primeira etapa da mentalidade de governo. Já a outra segunda chave, que faz uma conexão muito boa, primeiro é o propósito, essa chave, né? Então, identidade e agora propósito. Então, para você seguir o propósito, primeiro, cara, você tem que estar energeticamente em alto na sua espiritualidade, senão não sustenta. Então, ter conectado com Deus. Aí cada um cria o seu Deus, abre aspas, né? Que é a forma de você enxergar isso, né? É metafísico mesmo. E aí eu pergunto, além de você olhar para Deus, eu pergunto para você, como é que está o seu relacionamento com Deus? É sobre isso. O quanto de intimidade realmente você tem, que você segue, que você se doa, ou você realmente só fica no mimimizinho fazendo fachadinha? É sobre isso. Então, como que é o seu relacionamento com Deus? Primeiro passo. Ah, eu sigo isso, eu acredito nisso, isso é uma verdade dentro de mim. Fechou. Segundo passo para seguir o propósito: seja específico em servir, em todas as formas. Seja específico em servir. Então você serve um bom tratamento, você dá qualidade, você se preocupa, você serve a sua esposa, você serve os seus filhos. Não é ser bobo, porque mais é reconhecido e bonificado e recompensado em todos os fatores quem é bom em servir, a prestar um bom serviço, dar uma boa entrega. Ah, mas eu sirvo demais e ganho, retorna muito pouco. Esse pouco está relacionado ao quê? Eu sei que eu entrego muito mais do que muito de tudo que é lugar aí. Então, se eu for me analisar com as referências dos outros, eu vou ficar indigesto. Nossa, isso é injusto. O tanto que eu entrego, eu não recebo igual os outros. Mas o que cabe à minha frequência, à minha realidade, e para mim, eu estou satisfeito. Eu sei que eu vou crescer, óbvio, porque eu estou na constância constante, mas com gratidão e satisfação. Mas sabendo que tem uma escala gigante para mim aí. Porque esse nego ruim cresceu do jeito que cresceu, você imagina eu que sou bom. Então é um processo de eu me conectar e crescer com isso. Mas muito satisfeito. Então a satisfação, a gratidão faz toda a diferença.
Entende? Então, e não ficar me comparando com gente muito grande por mim ficar me sentindo pequeno, ou me comparando com gente pequena para me sentir grande. Não faz sentido, porque eu tenho que pensar é em mim, sobre eu, não é sobre o outro. Entende? Então, faça o seu relacionamento com Deus, seja específico em servir, tudo. E realmente coloca preço nisso, tá? Não é porque está servindo que você não vai ter precificação, tá bom? Então, domine, governe tudo que você coloque as mãos na terra. Ó, ter a noção básica, não precisa ser um economista, não, mas você conhecer 2 mais 2 quanto que dá, menos um quanto fica, multiplica por 10 ou multiplica por 3, você faz a continha básica, está por dentro. É o básico. Então, crescer, multiplicar e literalmente fazer, encher o que você coloca as mãos na terra. Então, essa é a grande sacada. Então, o meu propósito é o quê? É viver na quinquilharia? Ou é crescer, multiplicar no quê? Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Porque lembrando que a gente pode ter abundância. Ô mania ridícula de colocar, ai, se tem espiritualidade, não tem dinheiro. Se tem dinheiro, não tem espiritualidade. Ô, meu Deus. Ô, mundinho. Entendeu? Que doideira. Entende? Tem gente que acredita nisso. Primeira coisa que você começa a falar que ter dinheiro, mas precisa ter saúde. Ninguém falou que não precisa ter saúde. Tava indo lá viajando esse tempo atrás com meus parentes, falando sobre prosperidade e dinheiro. Mas sem saúde? Mas quem que falou da saúde? Não tá falando de dinheiro. Saúde é a base. Se não tiver saúde, dançou. Mas mesmo se você não tiver saúde, o dinheiro vai te dar saúde. O dinheiro vai fazer você comprar profissionais bons, fazer exames bons, não ficar em fila de nada e resolver sua vida. Isso é, né? Então, para de polarizar, porque a massa te polariza para você odiar a questão financeira e você nunca ser ninguém. Pelo amor de Deus. Então, o propósito é uma rota. Propósito não é destino. Eu já falei isso um monte de vezes, então anota isso. Eu tenho propósito, Fábio. Dá 2 meses, qualquer coisa que eu falei chateou, sai das mentorias, desconecta, já vira hater. Tava muito no propósito, só no seu mundinho ideal. Entende? Por isso que eu não quero conectar com pessoas assim. Por isso que eu não quero seguir, estar junto. O que que eu vou fazer com gente assim? Eu acho que vocês também só perdem o tempo com isso, mas eu achar não vira nada para vocês. Isso tem de vocês. O tempo perdido é com vocês, a energia de conexão ruim é com vocês, não é comigo. Então, propósito é uma rota. Propósito é o percurso, não o destino, ou seja, o final da rota. Propósito é a sequência e como que você anda nisso, porque é fio. O destino tem fim no negócio, na nossa vida. Então, propósito é o rumo, é o norte, ó, é aqui do que eu acredito, do que sustenta. Então, se você tem bloqueio de ter intimidade com o seu propósito, você não consegue converter em energia. Qualquer coisa que acontece, você fica chateadinho. Então, conseguir converter energia, como eu já falei até em módulos passados, do CCC, captar, converter e canalizar, você vira uma bomba nuclear. Então, não existe propósito individual. Entende? Então, geralmente tudo é em pares, entende? São pessoas, o tempo, são gerações. E o propósito, você anda. E, obviamente, se você está num coletivo, pelo menos num grupo, ou pelo menos em par, você realmente consegue viver ele melhor. Porque você tem trocas, você tem crescimento, você tem otimização. Mais pessoas vivendo sobre isso faz toda a diferença. É verdade ou não é? Então você vê aqui as trocas que a gente tem nos grupos, porque tem pessoas no mesmo propósito que está trocando informação, coloca um insight aqui, coloca uma experiência ali. Você acha que não ajuda até a minha pessoa? Ajuda todo mundo. Então, e ajuda todo mundo em cada nível. Então, isso é muito top. Por isso que não é só individual. Quando você consegue fazer um grupo que acredita nisso, que, óbvio, tem os mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos, cada um está na sua corrida da vida, e você vai crescer. Então, ficar literalmente rico para você mesmo, ou é pelo todo? É pelo conjunto? É sobre isso. As pessoas que mais colocam, literalmente,
mas colocam a pobreza como algo divino, é o que só sugam do sistema de quem tem. Tá? A gente vive, não sei se você já sacou nisso, principalmente no Brasil. A nossa carga tributária é tão alta que ela te obriga a prosperar. Ela te obriga a você ser foda. Nos Estados Unidos você não precisa ser muito foda para viver bem, não. Agora aqui no Brasil, para você viver bem, você tem que ser foda, porque o sistema exige de você. Então, se você não entendeu aonde você nasceu, se você não entendeu que para você ter as coisas, você vai ter que pagar caro para ter aquilo, tá entendendo? E para manter, vai ter que pagar caro também, porque isso chama imposto. Compra um carro de 200 mil, 100 mil é imposto. Compra um carro de 200 mil, você vai pagar lá 8 mil, 7 mil por mês, por ano de IPVA, mais um seguro de 7, 8 mil. Então, para você ter esse veículo, tirando manutenção e o custo de ter, você deve prosperar, porque senão você nunca vai ter. É diferente dos Estados Unidos, você vai com o mesmo carro, vai lá e compra por 30 mil e não paga mais imposto. Vive com ele, anda com a barcona, combustível é baratinho. Lá não precisa prosperar para viver bem. Aqui no Brasil, aonde você vive, isso aqui é para dar cabum na sua cabeça. É o que a gente vai entrar nos próximos conteúdos. Você precisa prosperar. Se você quiser viver dignamente, não tem jeito. Lá nos Estados Unidos, você pode falar que você é a média vive bem. Aqui a média é derrotada. Aqui a média não ganha para se alimentar e para pagar uma escola para o seu filho, nem para ter um lugar digno para morar. Então, o governo, o sistema, não estou falando de governo agora, Lula, Bolsonaro, não. Eu estou falando do sistema que já é arcaico. Ele exige que você prospere para você ter dignidade. Então, isso é inegociável. Fez sentido isso? Ai, não é não. Então, vai lá, vai lá. Tá no lugar errado. Então, vai viver o mundo surreal em outro lugar, porque aqui é para falar a realidade. Então, a minha vida está a serviço das outras vidas, para destravar pessoas, desbloquear pessoas, corrigir conflitos de pessoas, resolver problemas multifatorial, integrado, dor, o que for nas pessoas. Então, minha vida está a serviço das outras. Só que isso tem um custo, entende? Porque nada é de graça. Entende? Você quer fazer de graça? Vai lá no Sistema Único de Saúde. Ah, mas lá é péssimo. Então você já entendeu. Você vai trabalhar mais, você vai ganhar dinheiro para pagar e para receber. É assim que funciona o jogo. Esse é o mundo real. Então não é a hora de. Então, não é sobre você chegar em primeiro, mas é sobre você passar a linha. Ontem eu fui nadar com os caras. Rapaz, o nego nadou 3 quilômetros. O nego nadou 2.600. Eu nadei 1.100. Fui o que menos nadou. Cara, mas eu nadei 1.100 no Rio. 30 dias sem nadar. Tô tomando essas paradas aí que o corpo fica mais cansado mesmo, não tem tanta energia, porque eu tô comendo pouco, perdendo peso. E eu já não nado igual aqueles caras mesmo. Os caras nadam pra cacete. Tem técnica, tem tempo, tem tudo, tem físico. E aí eu fui lá, nadei o meu 1.100 feliz da vida, voltei, peguei o meu dronezinho, gravei a galera toda ali. Top demais. Ah, vou ficar chateado. Eu só vou pro Rio quando eu fizer os 3 quilômetros junto com vocês. Ah, então quem que tá perdendo? Eu. Então eu tenho que começar pequeno para crescer. Eu já cansei de falar sobre isso. Talvez eu sou um grandão aí na fisioterapia, mas a nível do esporte eu sou o lanterninha. E qual que é o problema? O importante não é eu chegar em primeiro, é eu passar a linha. É eu cumprir algo comigo mesmo, é eu fazer as coisas, entendeu? É eu ter sabedoria, é eu ter propósito e eu poder viver de uma forma rica sobre o que eu vou tocar a minha vida, do que eu vou governar. Então, o propósito, olha, cara, e eu falo mais, a minha meta era 1 quilômetro. Fiz 1 e 100. Dá para fazer um pouco mais? Até que dava, mas eu não quis me esforçar muito, porque eu quis trabalhar em mais segurança. Então eu cheguei lá, deu 500 e poucos metros, eu olhei pro relógio, virei por volta e já voltei cansado. Teve gente que superou mais ainda. O Jader nadou 2.600. O Jader só em piscina tinha nadado só 1.000. Ele nadou 2.600. Eu já nadei até 2.600 também, acho que 2.800. Mas eu atravessei o rio e voltei. Deu tudo isso. Mas foi em outro tempo também, ano passado. Eu tava mais tempo de treino. Eu tô 30 dias parado. Tô tomando um monjarinho aí, a batida aí. Então a energia cai um pouco mesmo, porque eu tô comendo pouco. Então, perdendo peso.
Então eu vou meter o louco? Então é progressivo, é curtir a parada. E mesmo se eu não estivesse tomando, eu não tenho um nível de 3 km, não. Eu fui fazer o triatlo, eu lanterninha do triatlo. Tinha poucos atrás de mim lá, e olha, você não foi o último. Não tem problema, porque é sobre eu passar a linha. Não eu chegar em primeiro. E se chegar em primeiro, melhor ainda. Eu tô no nível disso, então eu vou me dedicar, porque eu tô próximo daquilo. Mas tudo é o que você quer. Então, usa essas metáforas, usa essas colocações que eu estou pondo para a sua vida em todos os sentidos. Entendeu? Propósito, literalmente, é quando você usa as coisas com gestão. Tá entendendo? Gestão. Então é um depósito, saber guardar as coisas, saber utilizar tudo ao seu favor. O próprio Bruno colocou, vou fazer uma analogia do RCI. Você vai lá, você vai lá na. Você vai lá, o taco estrutural é um canivete, taco MP, você já tem um revólver melhor. Mas aí você vai lutar lá, você não sabe usar o canivete, você não sabe usar o. Ou você quer ir para uma guerra, você não sabe fazer nada. Talvez o canivete é melhor que o cara que tem um arsenal inteiro, porque ele não sabe usar nada. Agora, o cara que tem tudo e sabe usar tudo, é óbvio que ele vai passar o trator, entende? Então, você tem que fazer gestão das coisas, saber utilizar, saber viver até a sua emoção. Não é só o físico, não. Porque o propósito é imparável. Coloca isso. Propósito é imparável. Para ser, e tudo pode ser modificado, otimizado. Entende? Então, quem tem ciúmes é porque não tem governo. Cara, tem gente, mano, compra um relógio, o cara fica esquisito comigo, tem colegas meus. Eu troquei de carro, fica esquisito comigo. Eu ando com outro diferente, faço uma rede social mais bonitinha, nego fica esquisito comigo. Você acha que eu tô lá ligando pra nego ciumento? Eu falo pra casa, deixa eles com os problemas deles. Não tô nem aí. Desamarrou o jegue, eu tô aqui do mesmo jeito. Porque não é sobre mim, é sobre cada um. Ah, agora tá se achando. Que me achando? Eu sempre fui. Eu tô aí conectando e destravando. E se você tá ficando chateadinho, problema seu. É esse o meu pensamento. Eu não vou conseguir ficar agradando os outros. Não tem jeito. Não tem como. Entende? Então, qual que é a sua missão? Entendeu? Qual que é o seu propósito? Primeiro, a sua missão é você estar firme na terra, você seguir na terra até o fim, governando. Essa é a missão. Viva na terra até o seu fim governando, para o seu último dia ser algo de contemplação, de algo que você está feliz. Você fala, cara, eu olhei para trás, olha, top, viu? Top. Não é aquele negócio, ai meu Deus, eu olhei para trás, só me chateei, eu não vivi. É, bobão. Agora o outro vai, que você construiu, o nego vai somar. Então isso é clássico. Outra coisa, propósito infinito na causa eterna. Então anota isso. O propósito é infinito na causa eterna. Então, corrigir as interferências de cada uma dessas causas, mudando as trajetórias, mudando a rota e seguindo tudo do seu jeito que se sustenta no mundo real. Então, corrigir as interferências faz toda a diferença. Então, eu tenho certeza que a vida que vocês vivem hoje já não é a mesma vida de antes. Eu recebo essas informações constantes de vocês. O que vocês vivem hoje não é mais o que vocês estão vivendo antes. De todos os sentidos. Porque em todas as minhas formações, lógico, em menor peso, eu sempre falo de mentalidade. Que eu tenho aquela questão, eu estou aprendendo isso, é meu. Quando eu estou falando sobre isso, porque eu transbordo muito, é intuitivo, não é intencional. Então, mesmo lá do estrutural lá atrás, entendeu? Eu tô lá falando de sacada, de mentalidade, posicionamento. Lógico, numa temática menor, mas eu tava falando, entende? E tem gente que fica chateado. Então, sabedoria é a semente, entende? Então, não, se você não se posicionar, você não vai conseguir ter tanta importância. Então, ter um posicionamento. Talvez o cara é aquela história, né? Tratando várias mulheres aí de reprogramação no decorrer da minha vida. Ai, que meu marido é tão lindo, ele é tão bonzinho, ele não toma decisão de nada, eu mando tudo. Aí quando tem um negócio sério, que precisa do maridão lá, ah, mas ele também não toma decisão de nada, tá louco. Você escolheu um banana, bananada vai sair sempre. Então, nas coisas que beneficiavam você, ele era bom.
Agora, as coisas que você precisa de um homem, ele é um bananada, saiu só bananada. Ué, você é banana, a pessoa faz bananada, tá entendendo? Não tem jeito. Então, eu peguei aquele lá, ele é mais áspero, ele faz, ele acontece, ele é simples, ele é arrochado, quando vê ele é grosso, mas na hora que precisou também, ele vai lá e faz tudo, você fica de boa. Então é tudo questão do que você quer, entende? Porque homem é homem e mulher é mulher. É simples assim, entende? Então, sabedoria é a semente, tá entendendo? Então, se você não se pressionar, se você não se posicionar, você não cresce. Então, dói, literalmente a dor, você está mandando a fraqueza embora. Então, você deve, para fazer, conseguir encontrar e cumprir a dor progressiva para naquela atividade você ter prazer, que é a adaptação. Daí que vem a TPC, teoria, prática e constância. Começa com a conscientização teórica, coloca isso em prática para consolidar a teoria em tudo na vida e a constância que vai fazer você entrar na sabedoria e fazer as coisas realmente com muita profundidade. Então, coloca isso no seu caderno final, tá entendendo? Nas suas anotações. Eu nasci para governar. Eu nasci para governar. Eu tô falando até para mim mesmo. Não no feriado, não em momentos aleatórios ou só no meu trabalho, tá entendendo? E sim em todos os processos do propósito e do governo, entende? Então faça as coisas, erre menos, errou, corrige. Não vai parar de errar, desapega o que não te leva. Tomei prejuízo, eu também tomei um monte no ano passado. Deus me livre, nunca tomei tanto prejuízo na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu aprendi demais e deixa seguir. Eu não vou ficar somando o que perdi, eu vou somar o que eu ganhei, o que eu vou ganhar, e o que eu aprendi, o que eu me libertei. Então faça, crie o seu momento, crie o seu grupo, crie o seu jeito de fazer. É pessoal, é profissional, é familiar, é social e governe. Propósito sai caro de se deixar ele por último. Coloca ele primeiro sempre. Beleza? Então, aqui que eu venho parando esse primeira fase, esse primeiro módulo que vai ficar na nossa plataforma da chave do governo, que é sensacional, são 40 chaves, entende? Acho que até passou de 40, teve umas extras, e aí quero que vocês possam usar esse conteúdo novo. Eu vou fazer uma enquete com um grupo de mentorados ativos, e aí eles vão escolher qual é o melhor conteúdo que a gente tem para seguir aí. Beleza? Então, paro aqui a gravação, faça isso com coração, que tudo vai dar certo. Já deu, é só você se conectar.